Esta é a Mellancaring, uma barreira contra tempestades localizada no delta do Reno, reconhecida por sua singularidade. Um de seus destaques é ser considerada a maior estrutura móvel do planeta. Para se ter uma ideia, ela incorpora 12 mil toneladas de aço, e se fosse jogada no rio, a água transbordaria imediatamente. O custo de construção foi de 450 milhões de euros, embora esse valor seria muito maior nos dias de hoje. No entanto, quando se considera que esse investimento ajudou a salvar incontáveis vidas, tanto de pessoas que vivem atualmente quanto das futuras gerações, o gasto parece mais do que justificado. Os holandeses são especialistas quando se trata de lidar com desastres naturais e entendem a importância de se preparar para eles. Por isso, os Países Baixos são amplamente reconhecidos como líderes globais em gestão de águas. Enquanto muitos países lutam para reagir rapidamente a desastres naturais depois que eles já ocorreram, os holandeses seguem uma abordagem diferente. Eles se preparam tão bem que evitam que o desastre aconteça. A ideia é simples: impedir que o mar avance. Parece fácil, certo? Um pouco de planejamento e seguimos em frente. Aproveitando, aqui vai um lembrete sutil para realizar aquela ação embaixo do vídeo, caso ainda não tenha feito. E um agradecimento especial a quem entende minha escolha por permanecer anônimo. Pode-se dizer que essa história começou em 1937. Naquele ano, o Ministério de Infraestrutura e Gestão Hídrica dos Países Baixos realizou estudos indicando que, durante fortes correntes e altos níveis de água, o país corria sérios riscos, especialmente nas áreas densamente habitadas próximas às fozes dos rios Reno, Mosa e Escalda. Reforçar os diques existentes ou construir novos era uma tarefa cara e complexa. A solução encontrada foi bloquear as fozes desses rios, dando início ao que ficou conhecido como Projeto Delta. Um projeto dessa magnitude não poderia ser concluído rapidamente, e sua execução começou de forma gradual. Contudo, a devastadora enchente de 1953 mudou tudo. Essa catástrofe atingiu todos os países ao redor do Mar do Norte, incluindo o Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Bélgica e os próprios Países Baixos. Nos Países Baixos, 1.835 pessoas perderam a vida e mais de 150 mil hectares de terra ficaram submersos. Ficou claro que o ritmo lento era insuficiente e uma ação mais urgente era necessária para evitar futuras tragédias. Logo após a enchente, foi criado o Comitê Delta. Já em 1959, uma lei foi aprovada para construir barragens e as obras começaram em 1954, durando até 1997. O Projeto Delta incluiu a construção de barragens, eclusas, diques e barreiras contra tempestades. Essas estruturas encurtaram a linha costeira e reduziram a necessidade de diques, protegendo assim regiões altamente povoadas. Um exemplo é a Holanda do Sul, onde vivem quase 4 milhões de pessoas, muitas delas em áreas abaixo do nível do mar. Uma grande enchente nessa região teria consequências devastadoras. O perigo é agravado pela velocidade das tempestades no Mar do Norte, que surgem rapidamente, dando pouco tempo para alertar e evacuar as pessoas. Hoje, cerca de 26% do território holandês está abaixo do nível do mar, mas uma grande enchente poderia deixar até 59% do país submerso. Não vou me aprofundar muito nesse tema, já fizemos um vídeo recente sobre as enchentes nos Países Baixos. Se quiser saber mais, confira no canal. O Projeto Delta foi planejado para resistir a ondas de maré de até 5 metros acima do nível do mar. Embora haja muitos detalhes fascinantes sobre esse projeto, vamos nos concentrar no essencial. Falando especificamente sobre as barreiras contra tempestades, destacamos a Maeslantkering, ou Barreira Maeslant, reconhecida por ter as maiores partes móveis entre todos os sistemas de proteção contra enchentes do mundo. Essa barreira está estrategicamente localizada à frente das demais, sendo a primeira a enfrentar os impactos do mar durante inundações, protegendo assim os habitantes da região da Holanda do Sul contra marés de tempestade. A construção teve início em 1991 e foi concluída em 6 anos, com sua inauguração oficial ocorrendo em 1997. O evento contou com a presença da então rainha dos Países Baixos, Beatrix, marcando o começo de sua operação como um momento de grande relevância. Sob condições climáticas normais, os portões permanecem guardados em segurança em suas docas secas e o espaço de 360 metros na via fluvial garante uma passagem desimpedida para os navios. Essa característica é crucial
essencial, já que a barreira está situada na rota que liga Roterdã ao Mar do Norte, uma via essencial para o porto de Roterdã, que era o maior do mundo na época de sua abertura. Optar por uma barreira sólida como uma represa seria inviável, pois bloquearia uma rota vital, comparável ao fechamento de uma rodovia principal. Assim, foram escolhidos portões móveis. Cerca de 300 navios atravessam a Maeslantkering diariamente, e cada dia de fechamento da barreira representa um custo de aproximadamente 10 milhões de euros ao porto. Entretanto, os danos causados por uma inundação seriam ainda mais devastadores, justificando essa decisão estratégica. A Maeslantkering foi projetada para resistir a tempestades que ocorrem, em média, uma vez a cada 10 mil anos, o que demonstra sua robustez. Outro aspecto notável é que sua construção foi realizada em docas secas, com as partes essenciais da estrutura localizadas acima da água. Essa abordagem facilita a manutenção, garantindo uma maior durabilidade da barreira. Além disso, com os portões abertos, não há qualquer obstáculo para a passagem dos navios, mantendo o fluxo de embarcações intacto. Se os portões estão em terra e não diretamente na água, como eles conseguem proteger o território durante uma tempestade? Aqui está a explicação. Cada portão mede 210 metros de largura, 22 metros de altura e 15 metros de profundidade. Quando fechados, eles se enchem de água, descendo até o fundo do rio em cerca de 2 horas. O mecanismo funciona através de um rolamento esférico de 10 metros de diâmetro, pesando 680 toneladas. O fechamento dos portões ocorre automaticamente quando o nível da água atinge 3 metros acima do normal em Roterdã e 30,5 metros em Dordrecht, com base no NAP Normal Amsterdam's Peil, um sistema de medição do nível do mar usado desde o século 17. A operação de abertura e fechamento é totalmente automatizada, mas em situações de previsão de enchentes, equipes da Rijkswaterstaat monitoram o processo no local e estão prontas para intervir caso necessário. 4 horas antes do fechamento, navios são alertados. 2 horas antes, o tráfego na via fluvial é interrompido. E 30 minutos antes, as docas que abrigam os portões começam a ser inundadas. Os portões descem na água e são movidos por locomotivas até restar apenas 1,5 metro de espaço entre eles. Nesse momento, a água preenche os compartimentos internos dos portões, fazendo-os afundar e formar uma vedação praticamente impermeável. O fundo do rio foi especialmente preparado com camadas de cascalho para garantir esse ajuste perfeito. Caso os portões precisem ficar fechados por longos períodos, o nível da água nos rios pode subir, mas o sistema está preparado para isso. Pequenas aberturas nos portões permitem que o excesso de água escoe para o mar, aliviando a pressão. Assim, os portões voltam a se ajustar no leito do rio. O sistema de automação da barreira foi desenvolvido há décadas e é baseado em software escrito em C++, com 200 mil linhas de código para o sistema operacional e outras 250 mil para simulações. Na prática, a Maeslantkering foi acionada pela primeira vez em 2007, após 10 anos sem uso desde sua inauguração em 1997. O limite de fechamento foi reduzido de 3 metros para 2,7 metros apenas para testar o sistema em condições reais. Em ocasiões anteriores, como em 2002, 2013 e 2014, o nível de água necessário quase foi atingido, ficando apenas alguns centímetros abaixo do limite. Finalmente, em 21 de dezembro de 2023, a barreira foi oficialmente acionada pela tempestade Pia, protegendo os Países Baixos enquanto outras nações europeias enfrentavam graves consequências. Apenas uma morte foi registrada, causada pela queda de uma árvore e não por inundações. Atualmente, a barreira é projetada para ser usada, em média, uma vez a cada 10 anos. Contudo, com o aumento do nível do mar, esse intervalo pode diminuir para 5 anos ou menos. A estrutura original não foi projetada para um uso tão frequente, e aumentar seu peso ou fazer mudanças substanciais é inviável. Prevê-se que o nível do mar suba até 1,2 metro até 2100, o que pode levar a fechamentos anuais da barreira, trazendo novos desafios econômicos e estruturais. A estimativa é de que a Maeslantkering continue protegendo Roterdã até 2070, mas adaptações futuras serão inevitáveis para enfrentar o aumento do nível do mar e as mudanças climáticas.
Agora você sabe por que os Países Baixos estão sempre um passo à frente na batalha contra o mar. Se você gostou desse mergulho na engenharia holandesa, deixe seu like e se inscreva no canal para explorar ainda mais curiosidades incríveis como essa. Afinal, enquanto o mundo tenta domar as águas, os holandeses já estão navegando no futuro. Até o próximo mistério! Before it's time for goodbyes. 4 miles until we're changing our lives. What's at the end of this ride? Don't know just where we'll arrive.